abrir a nossa página do UOL, tem a reportagem mais lida nesse momento na nossa página é quanto ganha um Papa? As pessoas têm curiosidade, Padre Júlio. Quanto ganha um Papa? Ah, o Papa é rico, o Papa tem dinheiro, o Papa ganha um baita de um salário. Não ganha nada, gente. Não tem salário, o Papa não tem remuneração. O Papa Leão XIV, ele não vai receber um salário no sentido convencional, né, como líder da Igreja Católica, porque isso não existe. A remuneração do Papa não acontece. Por quê? Porque ele tem todas as suas necessidades atendidas, né? Diferentemente dos chefes de Estado de outros países, ele não recebe uma remuneração fixa, todas as necessidades são totalmente supridas pela Igreja, moradia, alimentação, transporte, qualquer outro custo. E assim aconteceu com todos os papas. Aliás, uma vez até foi perguntado isso ao Papa Francisco, e o Papa Francisco falou: quando eu preciso de um dinheiro para comprar um sapato, por exemplo, qualquer outra coisa, eu peço dinheiro. Eu não tenho um salário, mas isso não me preocupa, porque eu sei que serei alimentado de graça. Bom, apesar de ele não receber salário, a gente sabe da riqueza que tem em volta de tudo isso, né, Padre Júlio? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Quer dizer, a força, a riqueza de um Papa, apesar de ele não ter salário, como é que funciona tudo isso? Então, a Igreja, ao contrário das empresas, ela é mantida de baixo para cima. A autoridade é de cima para baixo, mas a manutenção econômica da Igreja é de baixo para cima. Então, por exemplo, no dia de São Pedro, nós temos o que se chama o óbolo de São Pedro, que todas as comunidades católicas do mundo inteiro fazem uma coleta e mandam ao Santo Padre para as ações sociais que ele tem. O Papa Francisco e agora o Papa Leão terá o que se chama o lismoneiro do Papa, o esmoleiro do Papa, que é um cardeal polonês, até agora era um cardeal polonês. Então, eu queria contar uma curiosidade. Uma das irmãs que trabalha com esse cardeal polonês, ela é encarregada de fazer a comida que leva para os moradores de rua em Roma à noite, principalmente no inverno. E ela me contou, ela veio me visitar faz um tempo, durante a pandemia até, e ela disse para mim, sabe que às vezes a gente chega com a comida para os irmãos de rua em Roma, eles falam, o Papa passou aqui agora há pouco. E que o Francisco tinha... o Papa Francisco passou aqui agora há pouco. E ele abriu lá nas colunatas de Bernini uma lavanderia, um refeitório, um dormitório para os moradores de rua, que são muitos naquela região central de Roma. Inclusive, eles falam várias línguas. E tem uma brasileira ali também. E todos conhecem o Papa, almoçavam com o Papa Francisco. E o Papa Leão não vai fechar esses serviços. Continuará tendo esses serviços para os irmãos de rua. Uma coisa, eu queria voltar nessa questão da riqueza, mas uma coisa é certa. Ninguém vai ser mais caridoso e menos caridoso dependendo do Papa. Nenhum Papa vai dizer não seja misericordioso, não seja preconceituoso, não maltrate teu irmão. Precisa o Papa dizer isso para que a gente não faça? Isso já disse Jesus. O Papa é seguidor de Jesus e o título do Papa é Servum Servorum, servo dos servos. O Papa não tem cartão de crédito, o Papa não tem conta bancária. Todas as obras de arte, muita gente fala, a riqueza do Vaticano. Os cofres do Vaticano estão bem vazios nesse momento. E a riqueza que tem lá é a riqueza cultural. Você pode pegar a Pietà de Michelangelo e vender? E vai para onde a Pietà? Então, e o teto da Capela Sistina vai fazer o quê, aquilo é uma obra de arte. Ô padre, agora, por exemplo, o senhor está falando, né? O Papa não recebe salário, as pessoas estão curiosas nem com tem isso. Cartão de crédito, não tem conta bancária. Os cardeais têm salário, o padre tem salário? O senhor recebe salário, por exemplo? Não é salário, os padres recebem o que se chama côngrua. A côngrua é a própria comunidade que mantém o padre. E os padres aqui em São Paulo, por exemplo, pagam plano de saúde também, mas usam o SUS também, como todos usam. Então, há uma côngrua, dependendo do tempo que o padre tem de ministério. Então, quem tem menos de 5 anos é um valor, quem tem mais de 5 anos, eu já tenho 40 anos. Então, tudo isso já é previsto no que se chama a forma de manutenção. Então, as pessoas acham, o Vaticano manda dinheiro para nós. Não, não manda. Ao contrário, as comunidades que mantêm o Vaticano.
Depois, a cidade do Vaticano, como um Estado, ele tem suas propriedades históricas, antigas, que geram para manter, porque precisa tem manutenção, tem que fazer restauração. Agora, o Papa tem um fundo, né, Padre Júlio? Padre, O Papa tem um fundo, né? Tem. Se ele deseja fazer uma despesa, quer ajudar uma pessoa que está na rua, por exemplo, Sim. ele pode determinar que parte desse fundo seja utilizado para aquele fim específico, né? E que nós mandamos. Por exemplo, o Papa manda uma ajuda para o Paquistão. Foi interessante, um fato pitoresco. O Papa Francisco fez toda aquela reforma no Banco do Vaticano, colocou o Banco do Vaticano sobre a fiscalização do Banco Central da Itália, não era. Alguns podiam usar o Banco do Vaticano como paraíso fiscal e o Papa Francisco normatizou tudo isso, pôs sobre a fiscalização do Banco Central italiano, seguindo todas as regras bancárias e tudo mais. E um dia o Papa Francisco falou para os cardeais, eu estou pedindo uma doação que eu tenho que mandar para a Índia, para o Paquistão, então quando vossas eminências saírem, tem o boleto lá atrás. Sejam generosos, porque eu sei o saldo bancário de todos os senhores. Então, foi uma provocação que o Papa Francisco fez. Então, os cardeais recebem do Vaticano um valor, porque o cardeal ele passa a ser cidadão do Vaticano. E, no Brasil, o cardeal tem status de ministro de Estado. Então, essa é uma convenção, existe um acordo da Santa Sé com o Brasil. Então, os cardeais brasileiros, que são 7, 8 cardeais, os 7 que moram aqui, eles têm status de ministro de Estado. Então, quando eles chegam no aeroporto, eles são recebidos como um ministro de Estado. Eles têm as prerrogativas de um ministro... Mas isso pago pela igreja. Pago pela igreja. Sim, é. Mas, por exemplo, o cardeal arcebispo de São Paulo, ele recebe um valor que o Vaticano paga para ele. Você sabe qual é o valor? Não. Não sei o valor hoje dos cardeais, mas eu queria contar uma coisa para você. O cardeal Dom Cláudio Umes, que era arcebispo emérito de São Paulo, durante toda a pandemia, tudo que nós fizemos para alimentar os moradores de rua foi mantido pelo cardeal Cláudio Umes. Ele mandava ligar para mim e dizia, não deixe ninguém passar fome na rua. E ele, o procurador da Mitra me ligava e dizia, o cardeal Dom Cláudio mandou fazer um depósito na conta da pastoral de rua. E o recado de Dom Cláudio, não deixe ninguém passar fome. E durante toda a pandemia, quem manteve a pastoral de rua e todo o recurso para alimentar os moradores de rua foi Dom Cláudio Umes. Então, o Papa, Padre por exemplo, Júlio, quando sabia que alguém tinha sido assaltado, uma senhora foi assaltada e ficou sem a pensão, ele mandava ir lá e dar para ela a pensão.